Esta é a pergunta que queremos fazer. É possível fazer o dia de Jeová chegar mais depressa? Bem, e lendo de novo o texto de hoje, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, notamos que no final dele diz que nós devemos pensar em que tipo de pessoas devemos ser. Pessoas de conduta santa e que praticam atos de devoção a Deus. Mas então o texto continua assim, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová. Na nota de rodapé do versículo 12, você vai ver que a expressão ter bem em mente literalmente significa apressar o dia de Jeová. Como é que nós podemos fazer isso? É claro que nós não podemos adiantar nem adiar o dia de Jeová, nem sequer um dia. Não temos como fazer isso. Esse dia já está determinado. Então, como é que nós podemos apressar o dia de Jeová, de acordo com o versículo 12? Por manter esse dia sempre na nossa mente, sempre diante de nós. Como a nota de rodapé também diz, nós o desejamos ansiosamente. Se formos pessoas assim, Pedro diz que vamos estar bem atarefados, praticando atos de devoção a Deus. Mas só relembrando, o que é devoção a Deus? No glossário da tradução do Novo Mundo encontramos essa definição. Reverência, adoração e serviço prestado a Jeová Deus com lealdade à sua soberania universal. Vocês notaram essas palavras? Reverência, adoração, serviço. Dá para ver que a devoção a Deus não é passiva, é ativa. Ela é demonstrada por ações e por estar em ação. Foi por isso que o apóstolo Pedro usou no versículo 11 a expressão atos de devoção a Deus. E como é que nós demonstramos esses atos? Alguns atos são bem pequenos, como a hospitalidade, por exemplo. Em 1 Pedro 4,9, o apóstolo Pedro disse, sejam hospitaleiros uns com os outros sem resmungar. Temos muitas oportunidades para imitar a Jeová e sermos hospitaleiros, compartilhando com outros o que eles precisam. Essa não é só uma maneira de mostrarmos o nosso amor por outros, mas também de mostrarmos o nosso amor por Jeová e o nosso desejo de imitá-lo. Entender isso é uma coisa, mas veja a pergunta. Qual foi a última vez que agimos de forma hospitaleira? Não basta gostarmos da ideia de ser hospitaleiros. Se quisermos mostrar atos de devoção a Deus, vamos ter que pôr essa qualidade em prática. Outro exemplo. Que dizer de ajudar os nossos irmãos idosos? Eles precisam de ajuda para ir às reuniões. Precisam de ajuda para ir à pregação. Alguns não têm como sair de casa. Nesses casos, eles podem precisar da ajuda de alguém mais jovem para fazer compras ou para algum serviço na casa. Isso já foi falado em muitos artigos da Sentinela. Já foi falado em muitas assembleias e congressos. Já foi falado em muitas reuniões. Mas qual foi a última vez que fizemos alguma coisa por um irmão idoso? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Não basta apenas gostarmos da ideia de ajudar. O que é que nós estamos realmente fazendo para ajudar? Isso sim é mostrar atos de devoção a Deus. Bom, é claro que nós também temos que pensar nas coisas mais importantes, como assistir às reuniões. Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25 é um texto que já mencionamos muitas vezes, que diz que não devemos deixar de nos reunir. Só que ele também diz que nós devemos encorajar uns aos outros, quer dizer, não basta apenas estar nas reuniões. Quando estamos lá, queremos fazer tudo o que pudermos para encorajar os nossos irmãos e participar de verdade nas reuniões. Dá para ver que a devoção a Deus não é passiva, é ativa.
Então, que tipo de pessoas devemos ser quando estamos reunidos? Queremos ser ativos, completamente envolvidos na reunião. Mas qual é a maneira mais importante de praticarmos atos de devoção a Deus? Você se lembra de que em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo falou sobre o segredo sagrado da devoção a Deus. E que ele explicou ali que Jesus era esse segredo. Foi Jesus que demonstrou devoção a Deus de forma perfeita. Nesse mesmo texto, Paulo diz que Jesus foi pregado às nações. Essa é uma parte essencial dos nossos atos de devoção a Deus. Pregar sobre Cristo Jesus, sobre seu reino e sobre tudo o que ele fará. Mas, irmãos, quanto incentivo nós temos recebido para estarmos totalmente empenhados na obra de pregação. E nunca antes tivemos tantas ferramentas para fazer isso. No verão passado, eu tive a felicidade de assistir a muitos congressos regionais em diversas partes do mundo. Eu achei muito útil usar o aplicativo JW Library, assim como vocês também devem ter achado. E baixei o vídeo Por que Estudar a Bíblia em várias línguas. Aconteceu uma coisa bem interessante na Europa. Eu peguei um táxi e o motorista era africano. Perguntei qual era a língua materna dele. E ele disse que era uma língua que com certeza a gente não conhecia. Só que enquanto ele dirigia, nós conseguimos baixar o vídeo. Por que estudar a Bíblia na língua dele? E assim que ele ouviu o vídeo, ele começou a gritar. O que é isso? O que é isso? Acho que ele pensou que estava ouvindo vozes dos céus quando ele ouviu a gravação. Mas tranquilizamos o homem, porque aquilo mexeu muito com ele. Ele quase não aceitou o dinheiro da corrida. E no começo, ele nem tinha sido lá muito simpático. Só que quando ele viu o que tinha no nosso site, ele ficou bem emocionado. Pode ser que tenha acontecido com vocês algo parecido. Só para deixar registrado, talvez não seja uma boa ideia passar um vídeo para alguém que está dirigindo. Bem, se a nossa devoção a Deus for ativa, nós vamos estar atarefados, praticando atos de devoção a Deus. Como diz o ditado, o tempo voa quando você está se divertindo. Até os cientistas reconhecem isso. Um estudo publicado em 2012 na revista Psychological Science disse que por mais que se acredite que o tempo voa quando você está se divertindo, na verdade, gostar do que está fazendo é que faz o tempo passar mais depressa. Parece que o que realmente conta é ter um objetivo e se empenhar por ele.